Eu tenho muita alegria de mais uma vez estar aqui. E de uma maneira especial, essa semana eu tive muito ruim. Já procurei ali uma cadeira, aquela cadeira alta não está. Faz quase 30 dias que eu comecei a ter tremores. Quem me acompanha sabe que eu estou investigando aí o que eu não sei ainda. E eu comecei a ter tremores, então quem olhar para as minhas mãos, notar para as minhas pernas, né? Eu não estou nervosa, mas eu estou com muito tremor, a sensação, especialmente na fala, nas mãos, e a inquietude é grande, né? Mas, como o Ivo disse, no dia que eu fui pregar lá na Barra do Ceará, eu fui me acabando de me tremer. Antes de subir no púlpito, eu pedi a um amigo que segurasse minhas mãos, né? Quase que eu levava ele para o púlpito também, para segurar minhas mãos, de tanto que tremia, né? E eu acabei avisando, então eu aviso também para vocês aqui. Eu queria fazer algumas perguntas. Por que eu levei essa palavra para lá? Porque o índice na igreja, e naquela igreja, tem ocorrido de muita depressão, de muita ansiedade, de muita tentativa de suicídio, de automutilação. E isso não é diferente no lugar que eu trabalho, isso não é diferente daqui, não necessariamente no contexto do suicídio, mas no contexto daquilo que angustia a alma e que a gente precisa, de alguma forma, atender e estar presente. E então surgiu a ideia do tema, quem sou eu? Quando nós fizemos essa pergunta lá na igreja, eles tiveram a oportunidade de responder. E nós fomos ler as respostas. A maioria das respostas eram negativas. Era uma igreja lotada de jovens. Jovens adultos, né? Não eram mais jovens adolescentes. A Organização Mundial da Saúde chama adolescente até 19, né? A gente já não chama mais. Mas, enfim, eram muito jovens. E muitos não souberam o que responder, muitos colocaram interrogação, alguns colocaram que não sabiam, diziam que era uma folha ao vento. Enfim, aquilo me preocupou. E eu disse, então, na próxima oportunidade transmitida, eu vou. Aí, hoje, quando eu cheguei, eu disse, Senhor, eu tô muito cansada, minhas mãos, meus braços estão muito cansados. E aí eu conheci a Lu, que disse que me conhecia. E eu disse, como? Se é o primeiro dia que você está aqui. E ela disse, eu lhe vi pela internet. Né? Eu lhe conheci pela internet. E desde a hora que eu cheguei, eu tentava lhe achar. Vi que você mudou de posição, e então eu ouvi sua voz e vi que sua voz era semelhante à da pregação. E eu disse para a Lu de que ela confirmava que realmente eu deveria trazer a palavra, porque ela precisava ser transmitida. A gente vai saber depois por que a mensagem precisa ser transmitida. Aí fui conversar com a Lu. Descobri que a Lu tem uma história muito semelhante, né, de dores, associada à questão mental, é ligada ao CAPS. Aí a gente descobriu que a gente tem outras coisas em comuns fora ser irmã, filha do mesmo pai e ter o mesmo irmão mais velho. A gente é da área de mental. Né? E aí a gente ficou ali gargalhando, parecia duas doidas, né, Lu? Porque a gente se encontrou, era irmã e nunca tinha se visto. Né? E eu agradeço pela sua vida, porque a sua vida chega como confirmação do Senhor daquilo que a gente tem que registrar hoje. Então, a minha primeira pergunta é, quem você vê quando você acorda pela manhã? Olhando assim no espelho? O que você enxerga? Nem olha? Além de quem você vê, o que você vê? O silêncio é em homenagem a quem? Pode dizer. Se eu tivesse de perguntar quem é você, qual é a descrição que você me faria? Não precisa, basta só pensar. Quem sou eu? Muitas vezes eu me questiono. Para quem sou, o que é, sabe? Fazer o conceito seria difícil, né? Mesmo que você não consiga conceituar, você gosta do que vê? Gosto. Gosta? Hoje eu gosto. Que bom. Hoje eu gosto porque eu já venci muitas coisas e eu antigamente
Eu acho que Deus nunca Deus me deixou na mão. Embora eu sei que eu tenho que dar muito mais para Ele, porque Ele dá tudo que eu tenho. Hoje eu entendo mais, sou mais grata, sou mais tranquila, por isso que eu gosto. Do que vem. Que legal. Embora eu sei que tem um monte de coisas, de defeitos, todo mundo tem, mas eu vejo coisas que eu acho que são melhores. Que bom. Eu queria que a gente abrisse em Efésios 2, versículo 10, que diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Na NVI, na versão internacional, diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Eu tenho outra pergunta, depois dessa. O que você quer ser que não é, e já acha que é, e sofre ou não, por manter a face do parecer original quando não passa de uma cópia? Todo mundo sabe o que é bijuteria, sabe? E todo mundo sabe o que é joia. No preço e a semi-joia. Passe um perfume numa joia e passe numa semi-joia para ver que cor fica o seu pescoço. Ou então, me dê uma folha impressa, diga que é impressão original, e tire uma cópia e me dê e diga que é original, que você vai desconfiar qual é a cópia. Essa semana eu vi uma palavra que Caio postou, muito forte, por sinal. E ele disse de que, de tanto vivermos uma realidade dizendo que é verdade, a gente acreditaria que ela era verdade. E que fé, sem verdade, sem amor, ela passa por magia. Ou seja, ele diz que de tanto repetir uma vida, é a minha realidade, mas pode ser verdade que não é verdade. Muito forte. Depois vocês vejam lá que ele postou como reflexão do dia. Mas por que eu estou falando sobre isso? E por que eu levei a palavra lá na Igreja da Barra? E por que eu estou trazendo aqui? Me lembro que uma vez o Ivo fez uma pregação, ele disse que nós somos uma folha, e ao final tem escrito uma palavra, deu certo. Os meus alunos amam isso. Né, Edson? O Edson não é meu aluno de mental, foi meu aluno de outra disciplina. E eu sempre digo isso para ele de uma forma ou de outra, para eles de uma forma ou de outra, de que eles nasceram para dar certo. Ninguém nasceu para dar errado. A gente nasceu para ser bom. A gente conheceu outros caminhos, nos orientaram sobre outros aspectos, mas nós nascemos para ser bom. Quando essa palavra traz que nós somos feitura, na hora que eu li, me deu a ideia que era feiura, né? A forma da escrita. Li de novo, eu disse, não posso ser feia, né? Deus não nos faríamos feios, porque o padrão de beleza de feio não é de Deus. O padrão de beleza é nosso, né? Então, se ele fez, o versículo diz que ele fez, que ele preparou, que ele realizou e que ele preparou. O que lembra isso para vocês? Quando você olha para você, outro dia a mãe do Wesley estava numa reunião e ela disse, aquela ali é a Cris. E ela disse, ela se move como a Cris, ela passa batom como a Cris. Aí ela disse que ia chegar por trás e abraçar. Quando ela disse, vou passar uma mensagem, aí passou uma mensagem para ela, ela pegou no celular na mesma hora e disse, só pode ser a Cris. Chegou lá, não era eu. E ela disse, Cris, você tem uma sósia, né? Nós temos sósias? Somos plural aqui, temos rostos diferentes, mas nós temos uma singularidade. Por que eu falei de mental? A Lu deve saber, quem trabalha com mental também, a Ayrton também, de que dentro da saúde mental a gente trabalha com plano terapêutico singular.
Mesmo que você tenha esquizofrenia, a outra pessoa também, o seu plano terapêutico é singular. E eu disse, esse poleiro foi a Bíblia, né? Porque, na verdade, não dá para fazer um padrão para todo mundo para tratamento. Não dá, porque nós somos singular. Quando eu falo de quem sou eu queria que a gente falasse sobre emoções e sentimentos. O que é emoção? Sem conceituar, me citem uma emoção primária. Quem arrisca? Se eu disser sentimento, alguém arrisca? Me dizer o nome de um sentimento. Paixão, o que mais? Amor, mais fácil, né? O que mais? O que mais? Raiva? O que mais? Tristeza. Medo. Quando a gente começa a falar, é incrível como começa sempre com paixão e amor, e depois começa numa sequência de raiva, medo. Qual foi a outra? Tristeza. Raiva, medo e tristeza não é sentimento, é emoção. E quando eu escrevi sobre a questão do quem sou eu queria que a gente trabalhasse pensando na perspectiva de que, se nós somos humanos, qual é a nossa descrição de espécie? Ser humano. Nós somos a única espécie que é descrita por um verbo. Ser. Então, nós estamos sendo. Embora com características humanas desde o nascimento, nós estamos sendo, certo? Então, eu queria que vocês registrassem isso. A obra está inacabada. Como obra inacabada, o que isso nos traz? Se eu fosse falar de borboleta, borboleta é borboleta. Vaca é vaca, boi é boi. Isso é até uma médica que diz, de cuidados paliativos, ela diz que o humano é ser humano porque ele está sendo. Dentro dessa perspectiva, o que acontece no mundo de uma maneira geral e dentro da igreja? A gente tem uma confusão de sentimentos e emoções. Como a gente tem uma confusão, a gente é dito que não pode ter tristeza, medo e raiva, né? Porque Jesus não gosta. Porque é pecado, porque maltrata o irmão. E aí esquece que você é ser humano. Alguns estudos dizem que existem 4 tipos de emoções primárias: alegria, tristeza, medo e raiva. Só que tem outros estudos que dizem e acrescenta nojo e surpresa. E que todas essas emoções, elas são benéficas. E aí os irmãos vão sair daqui hoje com direito a ter raiva? Como a raiva pode ser benéfica? Quem arrisca? Como? Porque ele fortalece, né? Mas ele fortalece como? Você passou por uma raiva e depois você teve a força de seguir. Foi pela raiva que você se superou. Se protege. As emoções, elas têm um fundo sempre. Ela sempre vai ter um efeito corporal. O que acontece quando você está com raiva? Seu coração dispara. Adrenalina pura, né? Aí o que acontece com a sua cabeça? Muda. Mas a nível cognitivo, o que acontece? Você pensa? Raciocina? Não. Fisiologicamente, você vai ter uma pressão de adrenalina cardíaca, né? Você vai dar um ataque cardíaco, mas você vai ter uma tensão cognitiva. Ou seja, você não vai pensar. Por isso que não é bom ter raiva, porque eu não penso. Não tem um processo de consciência. Aí nós vamos ver lá. Em Romanos 7, 15 e 16, Paulo diz assim: porque o que queremos não fazemos, e o que fazemos não queremos, como diz o apóstolo Paulo. Paulo, quando disse isso, ele disse que era regra. O
O que quero, não faço. E o que faço? Não quero. Ah, tá aí, agora eu me achei. Eu sou desse jeito. Alguém aqui não é desse jeito? Se dá conta de que não queria fazer uma coisa, fez, e o que fez não conseguiu fazer? Né? É bem característico do humano mesmo, né? Se eu entender de que eu sou singular, se eu entender de que eu sou obra-prima, porque o versículo de Efésios que a gente leu diz: somos criação, somos feitura, somos preparados, realizados para realizar outras obras, né? Da ideia de coisa singular. Como é que acontece com quem faz uma obra que é prima? Ela repete? Sai em série? Não, não sai em série. A singularidade está justamente aí. Em Salmos 19, 12, diz assim: quem pode discernir os próprios erros? E aí ele diz: purifica-me tu dos que me são ocultos. Muito lindo quando Davi diz: quem pode discernir os próprios erros, mas que também pede purificação daqueles que ele não conhece. Desde a hora que a reunião começou, o Ayrton trouxe muito isso nas reflexões dele, né? Em relação a coisas que a gente não vê, são coisas que estão obscuras, que nós estamos sendo carregados e muitas vezes não notamos que tem gente nos carregando. O fato é que Davi andou num terreno que pouca gente quer, que é um terreno de se autoconhecer. Ele disse: olha, me diz, mas também me purifica daquilo que eu tenho como oculto. O sentimento, eu perguntei quais eram. Vocês conseguiram demarcar 2, porque vocês são muito bons, né? Vocês só falaram sentimentos bons também. Na hora de dizer a sequência das emoções, não disseram sentimentos bons. Mas dentro da emoção, qual é o sentido do sentimento? Por que a gente confunde? Por que medo é confundido com sentimento? Porque eu posso deixar de ter? Porque a Bíblia diz que lança fora todo medo. Que quem ama de verdade lança fora todo medo. O sentimento é a parte afetiva da emoção. Todos os dois, se desregulado, você pira. Né? O que é nato? Quando eu digo assim, você é um artista, você nasceu artista. Isso é nato ou inato? Nato. Quando eu digo inato, eu quero dizer, então, o quê? Não é uma coisa natural, não nasceu com você, é uma característica que você adquiriu com o tempo. Então, é uma questão adquirida, né? Dentro do contexto do sentimento, das emoções, nós temos o seguinte: emoção se refere a uma reação instintiva, uma resposta neural para estímulos externos, tal como choro e riso. Os sentimentos, em geral, refletem como a gente se sente frente a uma emoção, são duradouros e muitas vezes fáceis de esconder. No entanto, quando a gente vai para a emoção, a gente não pode esquecer de que ela é benéfica. E eu queria trazer de que, quando a gente fala de emoções primárias, nós temos alegria, tristeza, medo e raiva, ou associando nojo e aversão. Pensando no nojo enquanto emoção, vocês lembrariam de quê enquanto benefício? Proteção. Não se contaminar. E é uma emoção. E a surpresa? A surpresa eu gosto, né? A surpresa é boa. Então, seria a parte emotiva boa, né? O que você sente quando você pega uma caixa que você tem lá escrito moleca? Aí você, uma sapatilha da moleca. Aí, quando você abre, tem um iPhone. Aí é bom. Mas o que você sente? É a surpresa. Mas o que você sente corporal? Assim, de chega a fazer, né? Os olhos
esticam, né? Dá uma falta de ar, porque é uma emoção benéfica. O que acontece em alguns transtornos que pessoas só conseguem serem superadas e alimentadas com muitas surpresas? Tem um transtorno chamado borderline, de que a pessoa não para de querer que o outro seja surpreendido. Tipo, lhe conheci hoje, amanhã eu lhe dou um relógio. Que eu quero viver a reação que você tem a ganhar um relógio. Mas um dia ele lhe manda a conta, Sara. Manda. Manda porque existe um buraco no border que ninguém preenche, a não ser ele, se ele não terapeutizar. Porque, no fundo, ele parece generoso, mas ele não é generoso. Ele quer preencher um vazio, ele quer olhar para você, quer sua reação de surpresa e quer ser beneficiado de uma quase maneira narcisista, né, pela sua reação de surpresa. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? O que acontece com a alegria? Quando você fica alegre, o que você sente? Eufórico, agitação, o que mais? Dá vontade de pular? Dançar? E se você for alegre o tempo todo? Aí haja sapato para dançar. Na verdade, isso é característica muito de paciente com esquizofrenia. Né? Aí vamos lá. Então, quer dizer que se eu for alegre o tempo todo eu sou louco? Não, porque o paciente com esquizofrenia não necessariamente ele é louco. Ele tem um transtorno que não faz ele ser louco. Eu queria ler aqui para vocês o que acontece no corpo quando a gente tem alegria. Há um aumento da frequência cardíaca e maior ritmo respiratório. Na química cerebral, a liberação de endorfina. Onde é que você recebe também endorfina, se você fizer? Exercício, né? Endorfina e dopamina. Quando eu tenho endorfina demais, eu estou bem alegre, né? E consigo também modular a dor. Por isso que pessoas alegres conseguem modular a dor, conseguem melhorar a dor. Por isso que eu resolvi não muito chorar, porque, além de entupir o nariz, né, não modula a dor. Não libera alguns neurotransmissores que são importantes. No entanto, eu também sempre digo que quem me conhece vai colher meu riso, mas vai colher minha lágrima. Porque rir demais, alegria demais, faz de você, com excesso de dopamina, ter, inclusive, processo alucinatório. Por isso que o paciente com esquizofrenia ele tem alucinação. Por isso que pacientes, em algumas situações de outros transtornos, ele tem alucinação, porque ele está alegre demais. Então, não quero ser alegre demais. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para que a gente entenda que a alegria, emoção positiva, ela demais, ela também é veneno. Aí vamos lá. A tristeza também é uma emoção e ela é benéfica. Por quê? Coloca para fora o que está sentindo. Vamos imaginar um luto, né? Imaginar aqui um velório. Eu sei que a gente reage muito bem, né? Vamos ao céu, fulano foi promovido ao céu, tal. Mas há uma perda, há um luto real. Mas vamos para um luto não real, que não é a de morte, morrida nem matada. Perdi o celular. Há um luto? Sim. E há fases desse luto. O que acontece hoje? A pessoa, quando começa a ter uma tristeza, como é que ela olha para você e diz? Besteira, mulher? Quer um celular? Compra outro. Compra outro. Mas o que eu tinha no meu celular? As fotos. Me lembro quando o Cristiane consertava o celular, quando ela ia dar a notícia, assim, o senhor perdeu todos os seus dados. Né? Não, a senhora não está entendendo. A minha profissão depende dos dados que eu guardava nesse celular. E aí ela era, assim, gentilmente esculhambada, né? Porque perdeu os dados. E, às vezes, a gente tira o direito das pessoas enfrentarem o luto. Então, a tristeza, ela é benéfica. O que acontece no nosso corpo? Atua de maneira autoprotetora, gera um filtro perceptível que senta a atenção na própria pessoa no lugar de um estímulo danoso.
O que acontece se a gente não tivesse... Vamos imaginar que uma pessoa que é super centrada num velório, ela já foi no SVO, já reconheceu o corpo, já foi fazer contato com a funerária, já organizou o horário que vai ser o velório, até que horas vai, o que vai ser servido, e todo mundo diz assim, fulano está estranho. Está muito estranho. Porque fulano está conseguindo gerenciar muito bem uma coisa que não era para gerenciar muito bem, ou pelo menos para se permitir. E aí? Aí você guarda. Um dia essa memória aparece? Aparece. Porque disseram que ela tinha que ser forte, assim como vivem dizendo para nós que a gente tem que ser forte, que a gente tem que reagir. Reage, você é uma pessoa forte. Reage, você é uma pessoa forte. E fizeram e fazem isso muito dentro das igrejas. Porque nos retiram. Por isso que essa palavra foi levada para o lugar lá que eu estava falando sobre suicídio. Porque é errado a gente dizer que quer morrer. Né? Vai para onde? Em alguns locais. Todo mundo já tem o critério do inferno. Né? E aí o que acontece? Eu não posso expor que estou triste, eu não posso expor que estou alegre, eu não posso expor que tenho raiva, porque Jesus não gosta, eu não posso expor que tenho nojo, porque faz mal. E eu começo a impedir de que emoções que são benéficas, elas venham à tona. A minha irmã Carol, ela tem pavor a ascaris. Vocês sabem o que é ascaris? Lombriga. Lombriga, aquela que você tinha na infância, porque não é possível que você tenha hoje, na idade adulta. Mas, se você tiver, você tome um remédio chamado... que é... A minha mãe é que recomenda para o André, sempre um remédio de verme. Para ele e para a Claudinha. Que é isso? A mãe disse que o problema deles é verme. Tomara, tem que tomar todo mundo da casa. O fato... já estão imunizados. O fato é que minha irmã Carol tem tanto nojo que ela foi fazer a prova do Enem um dia e tinha uma questão sobre ascaris. Foi o que ela fez com a prova. Dobrou a página que tinha a lombriga e ficou olhando para a parte sem a lombriga. Mas ela ficou pensando... Na parte dobrada tem uma lombriga. Era tão fácil, não era? A gente dizer, poxa, mas é só uma foto de uma lombriga. Porque é diferente quando a gente trabalha em creche. Eu já fui voluntária numa creche, quando o menino vem falar com você e a lombriga está pendurada. Meu filho, deixa eu só dar uma puxadinha nessa lombriga que tem aqui. Né? Existe isso. Na prova da Carol... existia uma foto. E isso não foi suficiente. Preto e branco. A lombriga não tinha cor. Um desenho de uma lombriga. E isso não foi suficiente para ela superar e dizer, eu vou olhar para essa questão, afinal de contas, é só uma foto. O que é uma foto? Não é uma lombriga. Mas ela disse que só de imaginar a lombriga, ela já começa... O que acontece? Suar. Começa a arrepiar. Eu sei, né? Né? E assim era. E ela perdeu a questão. Triste dela se tivesse mais questões de lombriga na prova, né? Porque existem provas que parece que, dependendo da época que elas são feitas, ou algumas coisas sazonais que acontecem, né? Elas têm questões repetidas. Então, se tivesse mais de uma de lombriga, minha irmã Carol não faria. E minha irmã Carol, ela tem algumas dificuldades, entre outras coisas, que envolvem coisas de limpeza, né? Problemas com limpeza. E aí? Então, é um nojo normal? Faz com que você seja impedido de fazer uma questão da prova? Não, então eu só gosto mesmo da alegria, dessas que você falou, eu só gosto da alegria, da surpresa e da surpresa, né? Vamos ver aqui o que acontece. O que acontece no seu corpo quando você tem raiva? Um aumento significativo da adrenalina. E você tem o quê que eu disse? Tensão cognitiva, né? Você não pensa. Mas para que ela é útil? Função evolutiva clara. Fornece recursos necessários para enfrentar uma situação que é frustrante. Quando temos de enfrentar algum perigo ou superar um desafio, o gasto de recursos para aumentar a ativação nos ajuda a ter sucesso.
ela é uma fase do luto. E, às vezes, as pessoas não deixam quem enfrenta um luto viver a fase da raiva. E um dia ela volta para viver. Então, o luto de perder o celular é um luto. Existem lugares aqui em Fortaleza que você paga para quebrar prato. Vocês sabiam? Qual é o prazer de quebrar uma coisa quando você está com raiva? Nunca tiveram? Vou dizer o endereço para vocês pagarem primeiro para quebrar prato, né? Mas o que é? Imagine aí. Um prato pode ser qualquer outro, só não a cabeça de alguém, mas, né, algo que seja extravasar. O fato é que faz um processo de... Ele diz aqui, se mesmo com a raiva ainda não se consegue alcançar o objetivo, surge a tristeza. Então, se você não enfrenta a fase da raiva, você vai passar mais tempo triste. Ixi, mas nenhum nem outro Jesus gosta. Aí, ferrou. E aí eu disse lá para os jovens, lá nessa pregação que eu fui fazer, e aí eu acho que nunca mais eles vão me chamar. O pastor estava do lado, viu, Ivo? Ele disse assim, eu não sei quando foi que convenceram vocês que vocês não tinham direito disso, mas eu vim aqui para dizer, já que me chamaram, vão ter que me ouvir. Fiquei super assim, porque de todas as mulheres de saia, eu era a única de calça na igreja. Mas eu fiquei muito feliz quando, ao final da pregação, eu comecei a receber contatos. E eles disseram, Cris, eu tenho raiva, mas a partir de hoje eu sei como regular a raiva. Porque eu estou dizendo aqui que a gente tem direito de ter alegria, tristeza, raiva, nojo, surpresa, mas como regular? Porque a gente precisa também ter equilíbrio, né? Ninguém pode ter raiva o tempo todo, alegria o tempo todo, tristeza o tempo todo, mas como regular? Hoje eu falei com o Ivo, ele disse, estou de frente ao mar. Aí ele mandou a foto do mar. Eu disse para ele que eu sentia que ele estava orando por mim. O mar. Por que o mar dá calmaria? O mar é o quê? Criado por quem? É natureza, né? Ele faz um processo... Criado por Deus? Ele faz um processo na sua mente de que você começa a ver... Você não vai dizer, olha o açudão, né? Olhar para o mar e dizer, ô açudão. Não é um açude. Não é um açude grande. E você não consegue ver limites. Aquilo vai dando ideia da sua pequenez e de uma grandeza que não está sob o seu controle. Você olha a onda e você começa a ver, tem ferrolho. Ela só vai até aqui. Ah, mas do Icaraí não vai. O ferrolho está mais alto lá. Né? O fato é de que você começa a ver sua pequenez e você começa a ver a grandeza de outra coisa. Por isso que olhar o mar é uma forma de regular a emoção. E aí, existe outra emoção, que é o medo. O que acontece quando você tem medo? Lá vem um cachorro. Ou você vai fazendo... Como é que a gente fazia? A figa. Para o cachorro, ele correndo atrás de você fazendo uma figa. Não dá... A Bíblia põe a mão no umbigo. Tu coloca a mão no umbigo? Não ataca. Não ataca. Ela que está dizendo que a da abelha é só botar a mão no sovaco. Esperar a ferroada. Sempre dá certo. Mas vamos ver o que acontece no corpo. Ela disse que não teve uma abelha que picou, né? O que acontece no corpo quando a gente tem medo? Levar uma pizza de peão roxo também. De peão roxo. E se for de outra cor? Não funciona. Tem que ser peão. Olha, no corpo, o medo prepara para uma ação de luta e fuga.
É. Você, Cristiane, não andava, certo? A mãe disse, meu Deus, o que eu faço para essa menina andar? Quando bebê, né? Não andava, chorava como ninguém, enchia o saco. A mãe disse que o menino para chorar. Um dia, lá vem Cristiane correndo. E a mãe disse, milagre, a menina andou. Ela estava coberta de formiga. E a vermelha. Ela sentou em cima de um formigueiro. Aí o pessoal dizendo que vem de baixo não me atinge, atinge. E atingiu o Cristiane no corpo inteiro. A mãe disse que ela era cheia de caroço. Aí ela disse, mas tu andou. E a menina sendo comida por formiga. E a mãe, mas tu andou, pelo menos tu andou. O que fez Cristiane andar? O medo. A dor. Ela não conseguiu tirar as formigas de cima dela. Mas ela usou o sistema de luta e fuga. Bebezinha nunca tinha feito caminhada. Não sabe, ela não se sustenta, menina. Eu digo, vem cá, e ela não vem. Dá um passo, não se sustenta. Bota um punhado de formiga. Ora, correu. Ayrton, se tivesse desistido da filha no processo da questão da bicicleta, ela também não teria aprendido. E muitas vezes a gente está lá segurando. Como é que é o nome? A sela? Não, não tinha garupa não, né? A sela da bicicleta. E às vezes você tem que soltar. E tem que deixar cair. Para que ela saiba o que fazer num processo de luta e fuga. O que acontece se tiver uma estante bem alta, que ninguém carrega, que ninguém tira do lugar, só tirar todos os livros, mas ela, de repente, estiver pendendo e seu filho estiver embaixo? O que você vira na hora? Hã? Você segura com uma mão e diz, menino, sai daí. Você segura, porque fisiologicamente o seu corpo foi feito para fazer isso. Numa situação de medo, ele tem que lutar e fugir. E isso é muito massa. Mas, Cris, é muito medo ter medo. É muito ruim ter medo. E muitos pacientes meus dizem que têm medo do medo. Quem já teve medo? Medo. É muito ruim ter medo. Aí você vive a emoção do medo e um dia você diz, nunca mais eu quero repetir essa sensação. E você passa a ter medo da experiência de ter vivido a emoção do medo. E aí? Mas se vier um cachorro? Não vi. Hã? Não vi. Não dá. O fato é... O fato é que isso aí dá certo em algumas situações, mas não dará em todas. A melhor opção é correr. A melhor opção é correr. Porque no sistema de luta e fuga, você vai tentar se defender. Olhe lá se você lembrar que tem um umbigo. Você não lembra que tem um umbigo. Porque a gente faz... Você diz assim, lá vem um boi. Diz que ele, se eu botar vermelho, ele não encosta. O que acontece em muitas vaquejadas? O que o boi faz? Ele pega aquela parte do chifre dele e ainda enfia no corpo da pessoa e a pessoa, às vezes, morre ao vivo. Porque ele não quer saber se é vermelho, se é rosa. Até certo ponto, a gente controla. A pessoa diz assim, esse teu cachorro morde? Não morde ninguém. Né? A pessoa não morde ninguém. Ele dorme até comigo na cama. Né? Dá para confiar? Você confia porque você faz uma relação com o cachorro. Né? Vamos imaginar aí aquela mulher que morreu, que cuidava da baleia. Ela foi morta por quem? Pela própria baleia. E era uma relação muito afetiva. E eu acho que o que a baleia fez não foi querer matá-la. Não foi intencional.
Ela quis dar um abraço mais forte, não foi? Só que ela comeu a mulher. Ele matou a mulher. Então, algumas situações a gente não pode confiar além daquilo que é parte nossa. Porque se a gente começar a enfrentar, de fato, as emoções enquanto benéficas no momento que tiver de ser e maléficas enquanto aquilo que eu tiver de gerenciar como equilíbrio, a gente vai viver muito bem. E a gente não vai viver olhando para o medo como forma de repulsa, e sim como forma de defesa. Quando chegar uma situação, eu corro. Quando vier um ladrão, né? Numa situação que eu enfrentei um ladrão para defender Cristiane, eu disse que eu ia comer o fígado dele. Eu não como nem pão de né? E eu disse, se você se aproximar, eu como o seu fígado. Você fez a sugestão e ele acreditou. Aí ele, passe a bolsa. E eu disse, eu como o seu fígado. Eu estava defendendo Cristiane, que estava caída na pista. Eu disse, Deus, segura os carros dessa José Baixo, que eu vou pegar esse ladrão. Ele disse, você é muito doida. E saiu correndo. Quando eu olhei para o lado, tinha um monte de gente me filmando, olhando, bateu palma. Eu disse, não é gravação, não, era vida real, porque que ninguém ia me ajudar, né? Porque ninguém vivia a experiência do medo. Eu não reagi porque sou forte. Eu não reagi porque tenho coragem. O medo deu a coragem. Por isso que quando a pessoa diz, mas eu tenho medo, vá com medo mesmo. Foi assim, eu creio que não foi nem assim medo, foi não medo para você, foi medo sobre a sua vida. Sim, eu não tinha medo do ladrão, não, que ele podia era pegar uma faca e tacar em mim. A questão era ele ter jogado Cristiane. E é a mesma história da estante. A gente tem uma reação de força que não existe. A recomendação é não reaja a assalto. Então, eu não estou dizendo que você tem que reagir a assalto. Mas a experiência de ter vivenciado aquilo foi fantástica. Foi fantástica. Porque eu me lembrei na hora que no dia anterior eu tinha orado nas esquinas pelaquele bairro. E eu disse, Deus, olha, tem um chegando perto de mim e tem outro por trás. Segura o de trás, segura os carros para não matar a Cristiane. Que eu vou pegar esse ladrão. Porque eu sabia que era 2-2, ele tinha condições de pegar eu e Cristiane. Eu tinha que enfrentar o ladrão. Porque se eu corresse, ele corria atrás da gente. E eu disse, eu preciso enfrentar esse ladrão. Mas massa foi depois, quando eu peguei a Cristiane, que ele saiu doidinho, achando que eu era psiquiátrica, né? Peguei a Cristiane e nós saímos, parecia que estava dançando quadrilha no meio da pista, as pernas, um mulambo. Subi no mototáxi, que eu estava indo para o plantão. O homem disse assim, senhora, ninguém reage a assalto, não. Eu disse, cale sua boca. Porque eu vi que você estava na esquina, só olhando e não fez nada, seu mole. Foi? Porque ele estava de moto, ele poderia ter espantado, os outros não estavam de moto. Mas ele poderia estar armado. Não deixa de ser mole, né? O fato é que, mesmo assim, eu fui com molenga, porque eu precisava da moto dele para ir trabalhar. E que eu não poderia esperar que ele tivesse a mesma força que eu. E a gente não pode esperar que algumas pessoas tenham as mesmas forças que a gente, porque elas não vivem as mesmas experiências que nós. Certo? O que acontece, então, eu queria que a gente colocasse aqui, para regular a raiva. O que acontece... O que a gente pode fazer para regular a raiva? Porque se eu não posso deixar de tê-la, eu vou ter que ter, mesmo que Jesus não goste. Mas a ira... é só não deixar o sol se pôr. Antes do sol se pôr, quer dizer, antes das 5. Né? E aí, como é que eu regulo? Alguns estudos descrevem que as estratégias são se distrair, mas se eu não estou pensando... Não é necessariamente na hora. Por isso que eu tenho que deixar a pessoa viver a raiva. O que acontece se você chegar nervosa e eu digo, se acalme, se acalme? O que acontece com você?
Eu não sei qual é o lado da sua cara que eu dou. Se é do lado direito ou se é do lado esquerdo, né? Bota a mão no meio. Não existe se acalme para quem está nervoso. O que você tem que deixar é criar um ambiente onde ela possa expressar raiva e dizer por que está com raiva. Por isso que a terapia funciona. Porque lá ela esculhamba o psicanalista, ela pode esculhambar o que for e ele vai dizer: fale mais sobre essa sua raiva. Aí ela vai dizer: o senhor realmente tem um poder de curar. Né? Me disseram que realmente o senhor era bom. Eu só criei o ambiente de expressão. Isso é muito sério, porque a gente tem criado ambientes onde adoecem pessoas, onde pessoas não têm direito de expor o que sentem, onde pessoas só podem ser fortes, porque é a única rota que elas podem seguir. E a gente cria pessoas que não existem. Se relaciona com pessoas irreais e que um dia elas descobrem que não são reais. Por isso que o Caio falou sobre a questão de você viver achando que aquilo era uma verdade, durante muito tempo era a sua realidade, e não era. Você exerce, eu estava conversando com a Lu, dentro de um contexto, muitas vezes, de fé, um contexto tão mágico, que não tem nada a ver com verdade. É magia mesmo. Você não acredita em nada do que você está dizendo. E, portanto, repetir, o que acontece? Vira verdade. Eu sempre pergunto aos meus alunos se máscaras caem. Máscaras sempre caem? Caem? Cai, Yuri? Quase sempre. Porque máscaras criam o formato do rosto. Elas criam o formato do nosso rosto porque a gente se acostuma a ser o que não é. Por isso que a gente tem, em todo lugar, pessoas adoecidas. Seja na faculdade, seja em casa. A gente olha para a pessoa e vê claramente que a pessoa é um sepulcro caiado. E você tem que conviver estilo francês. Porque na França, as pessoas dizem, você tem que ser tipo francesa. O psicopata está na sua frente, você trabalha com o psicopata como se ele fosse a melhor pessoa. Por quê? Porque ninguém liga o sistema de afeto na França, nas empresas. A gente vai trabalhar profissionalmente. Ele pode ser psicopata, mas aqui ele é meu amigo de trabalho. Isso funciona direitinho na França. No Brasil não dá certo. Alguns estudos falam de como crianças reagem na Noruega e quando a gente compara ao Brasil, não tem nada a ver. Lá é frio? Muito. Você não precisa nem deixar a carne na geladeira, basta deixar num alpendre, num parapeito. Ela congela como congelador. 7 horas da manhã, que o sol já nasceu faz tempo, parece 7 horas da noite. E as crianças vão para a aula, é dia, e elas acham que é noite. As emoções são as mesmas? Não são. Quem vive horário de verão nas cidades, né, que enfrentam horário de verão, elas têm muitas dificuldades, porque a gente começa a enfrentar, o nosso corpo começa a perceber aquilo que não estava percebendo. Não é? Então, fora distração, ele diz os estudos que a gente precisa autoverbalizar, a gente precisa fazer relaxamento muscular e a gente precisa se afastar da situação. Por quê? Pode ter o quê nessa relação? Choque, óbito, né? E por isso que algumas recomendações que são feitas são afastamentos. Porque afastamentos eles também têm poder de curar, mesmo que nunca juntem mais. No nojo, o que o corpo sente? Alguém falou que protege de comer? É. A primeira coisa que vai dar no corpo é a sensação gastrointestinal. Dá vontade de vomitar. Mas é protetora. Vocês lembram da época do No Limite?
Você chegava em certo ponto que não tinha o que comer. Aí eles apresentavam o quê? 3 olhos. Ó, tá aqui, 3 olhos para a senhora. Você só passa dessa fase se você comer 3 olhos. Aí você diz, quanto está em jogo? A pessoa, 1 milhão. A pessoa, 3 olhos. Mas eu como olho de peixe. Mesma coisa, né? Um olho assim de um animal bem grande e um olho de peixe. Para ter um animal mais gostoso que a gente come, né, caranguejo, é horrível. Pronto. É uma delícia. Aí o que a gente faz com quem não gosta? A gente começa a ter que... Por exemplo, a Bianca fez um momento na casa dela com experiências de sensações, mas nós tivemos que ser vendados. Então, eu não posso ter a emoção de ver aquilo que eu tenho. Então, assim, lá no Limite, qual era a forma de eu comer o olho? Fechando os olhos. Eu começaria a fazer um controle de emoção, onde eu faria de uma forma melhor a administração do nojo. Porque, como você bem disse, se a gente pensar demais no caranguejo, a gente não come. Imagina aquela perna toda cabeluda. Tem gente que depila a perna do caranguejo, mas perde a graça, não perde, não? Perde. É bom aquele sujo mesmo da perna cabeluda, não é não? E os olhinhos? E os olhinhos que fica pendurado assim, né? Aí a pessoa diz, não, mas eu não como o cocô do caranguejo, que é a única coisa que parte de dentro não pode comer. Aí uma pessoa chega para você e apresenta, eu gosto tanto do cocô do caranguejo, da cabeça, aquela parte. Ó, nós temos um entre nós, o André é louco por cocô de caranguejo. A Claudinha disse que o André é louco por cocô de caranguejo. A gente pode julgar o André? Não. Ele administrou muito bem o nojo pelo caranguejo, mas ele pode ter outros nojos que ele não consegue administrar. Porque isso está nele para ele viver a emoção. A emoção do nojo não pode estar fora dele, porque ele não tem um saco de olho em casa. Você tem um saco de olho na sua geladeira, André? Quando você quer experienciar o enfrentamento do nojo, você come 3 olhos no café da manhã, 3 olhos no almoço. Não tem. Quem corta galinha e na hora que chega na parte da cabeça, tem uma sensação de que você fecha os olhos. Eu tenho uma tia que de toda a família ela pede para acumular as cabeças. Da família toda, que ela ama cabeça de galinha. E aí? Só torcendo. O povo é só torcendo e guardando as cabeças para ela. Gente, o fato é de que nós temos emoções que a gente não pode deixar de considerar como boa. A gente não pode, porque quando eu começar a ver que eu sou, por isso que a temática era quem sou eu? Eu sou um ser que tenho emoções que são benéficas e que podem ter um traçado maléfico, como a tristeza durante muito tempo, a raiva durante muito tempo. Mas o que eu preciso é aprender a regulá-la. Por isso que a gente fala tanto em terapia. Por isso que a gente fala tanto em criar ambiente de expressão. Por isso que a gente fala tanto, vamos se reunir para a gente se encontrar, para conversar, para tal, para isso e para aquilo. Porque quando eu crio um ambiente onde eu possa me expressar, eu consigo criar um ambiente de cura. Eu consigo criar um ambiente onde eu possa falar exatamente o que eu penso sem achar que o outro está me julgando. Sem achar que o outro está dizendo isso ou aquilo sobre mim. Existe uma técnica que há um estudo que acontece até foi publicado pela Universidade de Harvard, que aponta que 46,9% do tempo nós não estamos prestando atenção naquilo que fazemos. Gente, quase 47%. O que acontece, então? Por que a gente... você vai fazer o número 2 em casa. Casa, né? Você não faz por aí, não. Você leva o celular? Nunca? Alguém aqui leva? Leva. Hã? Leva o jornal. Leva o jornal. Por que a gente leva outras coisas se a gente vai fazer algo que a gente precisaria se concentrar? Eu não consigo levar nada. O Ayrton não consegue levar nada. Mas por que a gente leva? O estudo é verdade. A gente não presta atenção naquilo que está fazendo, nem quando vai defecar. 47% das pessoas, isso é um estudo válido, não presta atenção naquilo que está fazendo.
E aí, você trouxe agora uma coisa muito certa. Dentro do contexto de processamento das emoções, existem algumas etapas que a gente tem que fazer para que eu consiga regular e que não depende do outro. O estudo diz o seguinte: eu tenho que perceber o aparecimento da emoção e da necessidade de controlá-la. Eu tenho que identificar a causa e do que poderia ser feito. Eu tenho que estabelecer uma meta. Então, por exemplo, se eu sou muito lenta, come de manhã, merenda de manhã. Tem gente que não merenda de manhã e acha isso super mega saudável, né? Aí você daqui a pouco não tá conseguindo nem fluir no planeta. Não sabe por que não está conseguindo fluir? O que está precisando? Glicose, gente. E energia vem de açúcar mesmo, né? Porque eu só como adoçante. Pois chupe o vidro do adoçante, né? Faça alguma coisa para que seu corpo tenha energia. O fato é de que eu não posso achar de que o meu corpo vai dar conta de uma coisa se ele não está preparado para essa coisa. Aí eu começo a ter lentidão e eu acho que o problema é da humanidade, porque eu estou, né? Então, assim, a gente tem que começar a se observar. Por isso que o plano é: eu estabelecer uma meta. Por que eu me sinto tão desatenta? Por que eu estou tão desatenta? Porque o que acontece nisso aqui? Eu começo a dar prioridades diferentes. Na vida, quando a gente não presta atenção no que faz, qualquer lugar e qualquer caminho serve. Aonde eu estiver chegando, serve. Às vezes eu vejo o Ivo falando sobre a questão da voluntariedade aqui, e, em geral, acontece sempre que são as mesmas pessoas que se dispõem para fazer. Por quê? Se a gente tem uma rotatividade bem maior. Porque a gente não presta atenção no que está fazendo. Hoje é dia de culto, eu vou para o culto. Hoje é dia de reunião. Deus me livre de fazer uma reunião. Vai que o Ivo pergunta por que eu não fui. Olha a preocupação. E você começa a ser desatento em tudo aquilo que você faz. Porque, dentro de um contexto emotivo, você não experiencia nem o momento de defecar. Por isso que a gente tem relações líquidas, né? É um termo muito usado hoje. São relações que encerram muito rápido, porque ninguém experiencia a profundidade de nada. Quando eu faço, sai muito ar. Mas se eu fizer, sai muito mais. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente é espaçoso e raso. E às vezes a gente é curto e profundo. Quando a gente é espaçoso e raso, no primeiro mergulho a gente bate com a cabeça e fica tetraplégico. Às vezes é melhor tomar banho aqueles de anel, cacimba. Dá muito mais prazer, se sente no ofurô, né? E está só num anel de uma cacimba. É profundo e tenho que aproveitar. Então, eu deixo como reflexão, e aí eu falei sobre defecar, porque é uma emoção que às vezes a gente despreza, vai no banheiro e diz: coisa podre. Mas eu estou aonde? No banheiro. Mas como é que pode? A pessoa deixou podre desse jeito. Por que você, então, não vai para outro canto? Mas você está lá, passando mó tempão, com seu celular. Você está conectado. Aí você acha que lá não é um lugar para ter coisa podre. Porque você está atento noutra coisa, resolvendo seus negócios dentro do banheiro, enquanto você também defeca. E não é o lugar. Você está no meio do culto. Aí o WhatsApp lá, chegando as mensagens, você respondendo, porque você é uma pessoa de negócios. E a pergunta é: por que você foi ao culto? Você não consegue se desprender. Porque eu não consigo viver a emoção de estar no culto, de estar vivenciando com o Senhor uma situação, de eu estar me entregando. É o que acontece? Eu nunca mudo. Eu sempre serei o mesmo. Quantos anos você está na igreja? 30. A mesma pessoa que chegou. Aí, às vezes, você conhece uma pessoa que faz um mês que conheceu a Jesus e a pessoa teve mudanças tremendas. O que acontece se a gente se vê todo dia? Mas o que acontece? A gente vai ficar bem ligado. Mas o que acontece se a gente se encontrar uma vez ao ano?
Certo, eu concordo com isso aí, mas o que eu quero dizer é no sentido da distância, do alimento daquilo da relação. E realmente a gente tem amigos que, quando a gente reencontra, é a mesma coisa, mas para trás a gente teve que fazer algo. Então, eu deixo como reflexão que a gente precisa experienciar emoções para a gente descobrir de fato quem é. Porque o que a gente tem é sobra de muita coisa que não se é. E a gente tem feito e dito o que não é, acreditado naquilo que não é. E na hora que a gente precisa de coisas sólidas, por exemplo, não desistir da vida e enfrentar um problema, a gente também não se acha. A gente não se sustenta, mas não tem consulta rápida para o Ivo me atender. Tem várias pessoas na fila de espera. E aí eu culpo o Ivo, que eu quero morrer e ele não me atende. Ninguém fica dessa forma, procurando uma pessoa por ajuda do nada. Todas as pessoas que procuram o Ivo por algum motivo, ou me procuram faz tempo, que estão ladeira abaixo. Ou não, Ivo? Faz tempo. Faz tempo que estão sendo sinalizadas que precisam de ajuda. É preciso estar disponível. Essa semana passada eu atendi um aluno. Nós passamos 1 hora conversando. E eu dei umas dicas para ele. E nessas dicas, eu nunca vou me esquecer do rosto dele ao me encontrar essa semana. Ele disse: professora, olhe para mim. E eu disse: estou olhando. Ele olha de novo. Aí eu olhei e ele disse: eu estou de short. Ele não usava short porque era magro. E eu disse: você está tão lindo. Em 1 hora de conversa, nós conseguimos desarticular a visão que ele tinha de feio e de bonito. E eu disse: você é lindo, com ou sem perna fina. E eu nunca vou esquecer do rosto desse aluno, que agora anda de short na faculdade quando pode, quando não é para estar de calça. E é isso que a gente tem que fazer. A Lu hoje falou e eu repito. A gente precisa perceber as pessoas, mas a gente precisa, além de só olhar para as pessoas e perguntar: tudo bem? E esperar que elas respondam: tudo. E elas morrendo por dentro. Eu encerro minhas falas com um pedido. Que você aceite sua singularidade. Mesmo que você pareça inútil, mesmo que você pareça pequeno, mesmo que você pareça diferente. Eu espero que você use a sua natureza singular, porque em você há tesouros que não há em mim e que não existem em lugar nenhum. Você é único, e isso não quer dizer que você é o único. Você pode usar o seu melhor sem, contudo, querer ser o melhor. E eu lhe peço que você me deixe com a sua singularidade, porque, de fato, a sua singularidade é que me importa. Os seus hábitos vão lhe levar a um futuro que é irreversível. Portanto, comece a mudá-los hoje. E eu deixo 3 perguntas para reflexão. Você está caminhando para o que realmente deseja alcançar? Quando você chegar aonde está indo, onde realmente você estará? Quando você conseguir o que quer, o que realmente você terá? Há uma grande diferença entre insistir e não desistir. Insistir é tentar teimando. Não desistir é tentar mudando. A gente precisa ter coragem de mudar. Deus tem martelo. Deus tem cinzel. E a gente precisa deixar que as nossas percepções captem. Ah, Cris, mas é porque eu sou muito colérico, eu sou muito fleumático. Deus nunca vai mudar o temperamento que tem em você.
Ele vai usar o seu temperamento em favor do reino. Lembrando de que você é RH do céu na terra. Conta-se sobre um homem que tinha no meio do seu jardim uma enorme pedra. Ele já estava cansado de vê-la ali, sem nenhum atrativo, tirando a beleza de suas flores. Tomou a decisão de usar aquela pedra como objeto de arte e pegou um martelo e um cinzel. Começou o seu trabalho. Bateu aqui, tirou uma lasca ali, e em pouco tempo a enorme pedra se transformou em um belo elefante que passou a servir de adorno para o jardim. Um vizinho, vendo a obra magnífica terminada, perguntou a ele: como é que você conseguiu esculpir um elefante tão maravilhoso? A sua resposta foi: eu apenas fui retirando tudo aquilo que não parecia com um elefante. Se um dia você fez uma oração perigosa, dizendo que Deus lhe usasse, eu lamento. Deus vai usar martelo e cinzel para tirar da sua vida o que não é elefante. Se você nasceu para ser humano, não está acabado, Deus vai usar martelo e cinzel para tirar de você o que não é humano. E é nesse sentido que eu espero firmemente de que a gente continue sendo humano. Obrigada.